Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o canal Encanador Chapado e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a melhor maneira de você melhorar no FIFA. É isso aí, muitos de vocês gostaram bastante daquele vídeo que eu fiz falando sobre como a Weekend League pode afetar a gente aí, fisicamente, psicologicamente, né, a quantidade de raiva que ela gera. Então eu trouxe aquele negócio meio que um estudo, né, que eu achei mais ou menos correlacionando com o que a gente passa na Weekend League, e o estudo mais ou menos falava disso. Então eu também resolvi fazer isso dessa vez, só que pro outro lado, pra mostrar como a gente pode melhorar no FIFA, jogar melhor e aproveitar ainda assim melhor o jogo, mudando o nosso comportamento em cima do jogo. Será? E enquanto a gente conversa sobre isso, a gente vai jogar uma partida com esse time aí que vocês estão vendo na tela. Você pode ver que é um time bem zoado, né, pessoal? Só com as cartinhas que eu tenho aqui sobrando. Eu chamo eles de Fit Squad, que é o squad que eu fiz só pra jogar e recuperar o fitness do meu time titular. Mas como vocês podem ver, dessa vez eu não vou fazer isso. Tem só uns jogadores aqui no cantinho ali do meu time titular que estão cansados pra descansar. O resto de prata, né? Pra eu não correr o risco aí de usar os outros jogadores e também pra gente poder jogar aquela Copa da Weekend League que tá rolando agora, beleza? Então é isso, vamos lá. Esse time também, apesar de ele tá aqui só por causa do fitness, mas ele também tem a ver com um assunto que eu vou trazer pra vocês hoje, com o assunto desse vídeo. Então, vamos lá, vamos buscar uma partida e vamos começar a falar como você pode melhorar muito o seu jogo na Weekend League apenas com a sua mente. Loucura, loucura, loucura. Tamo aí, pessoal. Olha o elenco do meu adversário. Messi, Suárez, Carvajal, Azul. É um timaço, tem os 3 pratinhos ali, mas eu tenho quase certeza... Ah, não, ele não pode substituir, então ele tem 3 pratinhos ali. Mas tá bom. O que interessa o gameplay nesse aqui é um segundo plano, que a gente tem que conversar. E, cara, qual é o jeito que a gente consegue melhorar a nossa partida de tanto jeito assim, o nosso aproveitamento do próprio jogo? Como a gente consegue fazer isso apenas com a nossa cabeça, sem nada mais aí, sem ficar jogando 1000 horas seguidas do jogo, sem loucuras, né? É muito simples, cara. É o que, cara, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso e acho que 90% dos youtubers também já fez vídeo falando sobre a mesma coisa, que é aquela tal da senhora calma. É exatamente o inverso do que a gente sente lá, né, o que eu falei, opa, que falta feia, naquele outro vídeo, que é da gente ficar nervoso, da gente se irritar exacerbadamente aí em cima do jogo. Então, pra gente melhorar nosso jogo, é isso, é especialmente a calma, pessoal, é especialmente a calma. Eu fiz algumas pesquisas, né, pra não falar só da minha bunda pra fora, mas existem vários estudos, digamos assim, não são bem estudos, mas são vários textos que eu encontrei que tem a correlação do quê? Quanto mais calmo você tá numa situação, isso é uma parada também lógica, né? Se você parar pra pensar, você vai ver que isso faz muito sentido. Quanto mais calmo você tá numa situação, você... o que acontece? Você acaba tendo mais uma visão mais, como é que eu posso dizer, abrangente daquela situação. Você consegue entender melhor o que tá acontecendo no recinto, né? No caso, no recinto, nesse caso, é o lugar, né? Naquele lugar, ou o que tá acontecendo naquela situação, e você consegue entender melhor e pensar também melhor, mais calmamente, em como resolver aquela situação, nos passos necessários e nos caminhos que você tem pra resolver aquela situação. Isso acontece na vida real, né? Pensa bem comigo. Numa luta, não sei se quem aí já teve experiência com luta e tal, eu treino boxe há bastante tempo, e uma das coisas que sempre todos os meus professores de boxe já me falaram, eu fiz karatê também, fiz vários tipos de luta, apesar de eu ser um gordo gigante, mas eu gosto bastante de esporte, de exercício, e pra todos os esportes, pra luta que eu fiz, eu treinei futebol, treinei vôlei, sempre a principal dica dos professores e tal era, tudo bem, você tem que ser técnico, você tem que aprender a fazer as técnicas do esporte e tal. No futebol, por exemplo, aprender a dar um passe, aprender a dar um chute. Você tem que saber como fazer isso é óbvio, né? É um treino mais técnico, mas a parada mais importante, por mais técnico que o cara seja, por mais foda entendimento que ele tenha de como bater na bola, se ele ficar nervoso na situação que tá acontecendo,
a possibilidade dele cometer um erro e dele perder toda aquela técnica dele, né? Aquela técnica dele ir pro espaço, porque ele não vai conseguir utilizar aquela técnica, é muito alta, é muito alta. Vou usar o exemplo do boxe aqui primeiro, que é o que eu tenho mais conhecimento. O que acontece no boxe, você pode ver os melhores lutadores, geralmente são os caras mais calmos, cara. São os caras mais calmos, porque eles conseguem ali naquela situação, ele meio que prevê o seu movimento. Quando você acaba ficando nervoso, você acaba não pensando muito bem no que você vai fazer em seguida, né? Então você acaba meio que dando golpes previsíveis no boxe. É isso que acaba acontecendo. Então você acaba não tendo o seu pensamento ficar afobado, né? Porque isso também é uma parada fisiológica, tá? É uma parada biológica. Quando você fica muito animado, essas coisas, né? Animado não, né? Mas muito excitado nesse caso, né? Não excitado de ficar com o pau duro, mas excitado no caso de você estar lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você tá muito, né? Frenético assim. O seu cérebro acaba tendo que respirar muito mais forte, né? Você acaba perdendo o controle da respiração, então você começa e isso faz com que você sinta mais cansaço, com que o seu corpo tenha que ele tá trabalhando muito mais rápido pra fazer uma coisa que ele não precisa trabalhar tão rápido. Então ele fica e isso faz o quê? Faz com que algumas das suas funções, né, cara, acabem sendo focadas, a sua energia acaba sendo trocada de lugar. Em vez de você se focar no pensamento, você acaba se focando, o corpo tem que se focar mais essas energias pra quê? Pra respiração, pra movimentação. Então você fazer um movimento de levantar o braço, por exemplo, no boxe, é muito mais complicado quando você tá exagerado, tá? Você faz um movimento muito mais grosseiramente e muito mais você precisa de muito mais esforço pra fazer o mesmo movimento do que se você tiver em controle da sua mente, né, cara? Isso, todo mundo que já praticou esporte acho que tem uma percepção meio disso, né, cara? Quantas vezes você já não tá lá naquele final daquela partida de futebol, você tá cansado pra cacete, e você começa a correr e você começa a sentir que, por exemplo, a sua perna tá meio mole, sabe? Que você não consegue fazer um movimento da perna direito, a perna acaba... Ela parece estar mole mesmo, parece que você vai cair a qualquer momento, que você não consegue firmar direito o seu pé no chão, né? Isso é uma parada biológica e acaba levando aí ao cansaço exagerado, e por você estar tão aflito, assim, por você estar tão, meu Deus, eu preciso fazer essa jogada agora, tá no final da partida, tal, você acaba tendo esse sentimento muito mais facilmente, né? Se você estiver no final de uma partida que você tá ganhando, por exemplo, você vai provavelmente estar muito mais calmo, né? Se tiver uma partida, por exemplo, tá um 4-0, digamos assim. Então você fica muito mais calmo naquela partida e você sabe que mesmo que você cometa um erro, você ainda tem uma gordurinha de sobra ali pra você poder, beleza, eu errei agora, mas eu ainda tenho mais tempo, então você ainda consegue se calmar um pouco mais e se concentrar um pouco mais no que você tá fazendo, né? Já se você tiver numa partida que você tá perdendo ou que você tá empatando e aquela vitória é necessária, você fica mais... como é que eu posso dizer? Você fica mais nervoso, né? Vou usar a palavra mais básica aqui. Você fica mais nervoso porque você acaba, porra, essa situação, esse lance é muito importante porque eu tô no ataque, pô, se eu fizesse gol meu time ganha, ou se eu fizesse gol meu time vai empatar e a gente tá perdendo, então, pô, o empate é bem melhor, então, né, você acaba ficando muito nervoso e isso acaba prejudicando a sua performance naquele momento, né, pessoal? E isso também é uma parada que você pode olhar com atletas profissionais, né? Vamos usar o centroavante como exemplo. Quem eram os caras mais foda de centroavante? Romário, Ronaldo. E qual era a maior característica desses caras? Eles tinham uma calma na frente do gol que era absurda, cara. Era absurdo. O Romário o jeito que ele batia na bola, você vê que ele não tinha... ele tinha uma finalização excelente e tal, mas você vê que a maior característica dele era o quê? Quando ele chegava na cara do gol, ele ficava calmo, ele olhava, prestava atenção no que o goleiro ia fazer, e daí ele tocava no meio das pernas do goleiro, dava um biquinho rápido, porque ele via que o goleiro tava saindo em tal posição. Então, essa a maior característica que os caras tinham, né? O Ronaldo fazia o quê? Dava as pedaladas, aí engingava, botava o goleiro pra um lado, o Ronaldo ia pro outro. Isso é tudo por quê? Porque ele tinha muita calma, cara. Ele tinha muita calma, ele via e falava, não, aqui, ó... Ele confiava, ele tinha muita confiança nele, né? Ele falava, não, beleza, eu tô em controle aqui nessa situação, e eu vou fazer isso. E a gente vê que não são todos os jogadores que são assim, né? Eu vou usar um exemplo aqui do próprio Higuaín aí, vai. O Higuaín, que a gente sabe que já é um bom jogador, né? Mas não é nada demais. E a gente já viu ele em 3 finais seguidas até hoje, né, cara?
Primeiro na final da Copa do Mundo, depois em 2 finais de Copa América, o cara recebeu bolas excepcionais aí. Não sei se as 3 foram do Messi, mas eu acho que 2 foram do Messi. O Messi deu 2 assistências fantásticas pra ele, cara a cara com gol, e o que o cara fez? Perdeu as 3 oportunidades, cara. Perdeu as 3 oportunidades. Óbvio que uma vez ou outra, pode ser que aconteça, é azar, bateu errado, a bola pegou no lugar errado. Mas quando você vê que o cara fez esse erro 3 vezes seguidas, em 3 finais, você acaba chegando à conclusão de, pô, é porque o cara tá nervoso, é porque o cara não tem esse controle todo, esse controle emocional pra poder estar calmo ali no momento e conseguir fazer o gol e conseguir fazer a jogada do jeito que ele imaginou na cabeça dele, né, cara? Então, isso também a gente pode usar muito pro FIFA aqui, cara. Eu tenho quase certeza, isso eu acho que não é nem certeza, isso é um bagulho absoluto, eu acho que todo mundo sabe disso. Né, a maioria das pessoas que jogam sabe disso, mas é legal eu fazer esse vídeo aqui contando pra vocês, pra gente ser mais ciente sobre isso, porque a gente meio que sabe, mas a gente sabe no fundo da nossa cabeça, a gente fica lá, eu tenho que ser calmo e tal, mas a gente acaba não, por conta, né, óbvio, de vários bugs e paradas que acontecem no FIFA que são meio frustrantes, a gente acaba, nossa senhora, é igual esse aí que o goleiro tropeçou no zagueiro, é meio frustrante, mas tá valendo. Então a gente acaba não pensando nisso nesse momento. Vou usar esse lance como exemplo. Foi uma boa jogada do meu adversário e tal, mas o goleiro e o zagueiro bateram cabeça ali, né? Tudo bem que o meu time tá sem química e tal, então, né, não vou entrar muito nesse quesito, mas vocês podem perceber que, por exemplo, se eu me enervar muito por causa desse lance, eu ficar muito nervoso e começar a gritar, como eu geralmente faço, porque eu sou retardado mental, o que acontece é que as minhas próximas jogadas, elas vão ficar mais descuidadas e eu vou acabar eu vou acabar realmente fazendo jogadas mais descuidadas, dando toques mais como é que eu vou dizer? É que em inglês é careless, eu esqueci o nome em português, mas é descuidados. Eu vou acabar dando toques mais descuidados, dando chutes mais descuidados, e isso acaba acontecendo o quê? Eu vou me frustrando cada vez mais, porque o que acontece? Como eu já tô nervoso, eu vou errar uma parada e vou falar, pô, mas eu não toquei ali, eu toquei no outro cara, né? E na verdade, como você tá nervoso, a sua função motor ali, o jeito que você controla, nossa senhora, zaga, boa, o jeito que você controla o controle, né, pleonasmo, mas é o jeito que você controla o controle acaba sendo diferente quando você tá nervoso. As suas reações aqui no joystick, elas acabam sendo um pouco mais grossas, né? Não sei se vocês me entendem. Então, às vezes aquele passe, que é um passe mais sutil, que você precisa ter um movimento mais sutil pra dar o passe, você acaba fazendo um movimento mais brusco, mesmo sem perceber, só porque você tá com muita mais raiva da partida, e você acaba errando aquele passe, e às vezes não é culpa do jogo. Às vezes é culpa de você mesmo, entendeu? Porque você tá nervoso. É óbvio que a gente pode dizer que a culpa é do jogo, porque o jogo deixou você nervoso por conta dos bugs, mas o jogo, ele não é culpado às vezes de tudo. A gente culpa demais o FIFA por às vezes coisas que o FIFA não tem responsabilidade, igual esse lance absurdo que o juiz deu pênalti. Pra mim tá ótimo, mas o meu adversário deve estar nervoso, porque eu não vi nada pra ser pênalti ali nessa situação. O Ebo errou o chute, ele bateu na trave, voltou, e eu dei um carrinho com ele pra tentar, eu não dei um carrinho, né, apertei pra ele chutar, e ele tentou chutar dando um carrinho, o adversário também deu um carrinho, e eu não entendi nada, mas foi pênalti, vou deixar aí pra ver o replay. Mas, então vocês estão entendendo a situação? Vocês viram ali, esse carrinho que o meu adversário deu, provavelmente foi algo que ele fez não pensado, porque não fazia sentido ele dar aquele carrinho dentro da área. Eu já tinha batido, a bola voltou, eu não sei se ele deu o carrinho mesmo, e não vai ter nem replay. Porra, FIFA, aí também vocês dificultam, né? Vamos lá, Etozão. Vamos lá, Etozão. E pegou o goleiro. Vai, Eto! Vai, Eto! O goleiro pegou! Oh, meu Deus! Olha o que eu tô falando. O FIFA é zoado ainda. Mas a parada mais importante é a gente não deixar se influenciar tanto assim pelas zoeiras do FIFA, igual essa do Eto'o travar e não pegar o rebote, né? Porque rebote em pênalti eu não posso pegar se a bola bater na trave, mas se a bola bater no goleiro, o cara pode pegar o rebote, não tem essa não. Então ali foi zoeirinha do FIFA, mas tá valendo. Vamos lá, a gente fica calmo, ó, a gente tenta puxar e aí a bola escapou, mas tudo bem, esse cara é de bronze. Então é mais ou menos isso que eu acabei de fazer agora aqui, que eu acho que ajuda bastante você em dar uma controlada, principalmente pra nós, assim, eu tô falando nós,
somos os caras que não são profissionais do FIFA, que não temos todo esse controle, todo esse conhecimento, também não temos times com 1 bilhão de coins, que você pode ter 352 Legends e 352 cartas azuis do time do ano, com o Cristiano Ronaldo, Messi e o Escambau. Não, a gente tem que jogar, a gente consegue, eu tenho um time legal pra caramba, consigo, né, fazer um time de umas 700 mil coins aí, mas não é um timaço nível campeonato mundial aí que eu tenho ainda. Eu tenho um time razoável, é legal, mas não é um time nem perto do pessoal que pega top 100, que pega top 100 ou que pega elite. Meu time ainda é muito mais fraco se você comparar o deles. Então, a gente tem que jogar com o que a gente tem. Então, eu acho que essa calma, esse controle emocional que a gente tem que ter, acaba sendo um fator muito importante no nosso jogo. Vocês estão vendo? O meu time é muito mais fraco que esse do meu adversário. Muito mais fraco, tem bem menos química. E o jogo, apesar do adversário jogar bem, tá atacando mais, mas o jogo tá pau a pau aí, né? Nesse segundo tempo eu tô atacando melhor aqui, não tô deixando ele atacar. O primeiro tempo ele atacou bem mais do que eu não consegui atacar praticamente. Mas vocês estão vendo que eu tô dando uma puta de uma canseira pro cara, né, cara? O cara tem Suárez, o cara tem Messi, o cara tem um time forte ali, Carvajal, Sérgio Ramos, Boateng. O time não é fraco, mas também não é um timaço igual o dele aí está sendo. E a gente ainda tá conseguindo dar um puta pau a pau com o cara, com certeza aí nessa partida. O pênalti pra mim era pra ter sido o gol ali do Eto'o, né? Pena que ele deu aquela travadinha básica que o FIFA acaba tendo. Então é isso que eu acho que vale muito a pena a gente pensar e a gente fazer, né, cara? Que é dar essa calma, tentar tentar entender o que tá acontecendo. Tipo, óbvio que nem eu falei, bugs vão acontecer e isso, cara, você vai ficar nervoso, não adianta. Na hora, que nem ali, eu fiquei nervoso na hora que o Eto'o ficou travado. Vocês viram que eu dei um gritinho, né? Porra, Eto'o, não sei o que, não vai na bola, vai na bola. Mas o importante é que você pode gritar, pode falar porra, Eto'o, porra, EA, mas para. E daí tenta entender. Pô, tá, beleza, deu bug, mas vamos lá, jogo segue, continua. Vamos lá, vamos continuar, beleza, vamos lá, Eto'o, depois você faz outro gol e tal. E continua, porque quando você deixa a EA entrar na sua cabecinha aí com esses bugs, com esse tipo de coisa, o seu jogo só tende a piorar. É aquilo que eu falei no começo, você vai acabar fazendo jogadas mais descuidadas, jogadas mais descuidadas, mais precipitadas, você acaba dando passe em lugar que não era pra você dar o passe, você acaba tentando forçar as jogadas, e isso acaba prejudicando demais o seu jogo, principalmente aqui no FIFA, que é um jogo que ele, apesar dele, a gente não tem tanto controle assim sobre a maioria das coisas, né, cara? Então é um jogo que você precisa aproveitar muito as oportunidades e as chances que você tem no jogo, né, cara? Por ele ser um jogo que tem 22 pontos de controle em campo, digamos assim, né? Que são 11 para cada um, né? 11 jogadores para cada um controlar. Você acaba tendo muito código entrando em conflito um com o outro, né, cara? Então, esses bugs, infelizmente, eles vão acontecer. Eu acho que a EA, ainda assim, faz um trabalho porco na hora de dar uma melhorada nesses bugs, mas como eu cheguei à conclusão de que não tem o que a gente fazer. Se a gente ficar bravo, não vale de nada. Muitas de vocês já me falaram isso várias vezes nos comentários. É aquilo que eu falei, eu fico bravo às vezes nos vídeos, pra quê? Pra dar uma engraçadinha a mais pra galera, então eu deixo o bagulho me afetar. Mas quando eu jogo sério mesmo, quando eu jogo pra tentar ganhar, quando eu jogo na Weekend League offline, offline não, né? Quando eu jogo na Weekend League pra tentar ir pra frente, eu tento jogar na maior calma possível, e eu vejo que quando eu fico nervoso com as situações, a única coisa que acontece é eu piorar, e ir perdendo. Então, a dica que eu tenho pra vocês, e baseado em estudos científicos que eu li, vou deixar os links aí na descrição também, é isso. Tenha mais calma, controle melhor as suas reações ao que tá acontecendo no jogo. Então é basicamente isso. Raiva é uma coisa que a gente não tem controle, você vai ter uma hora ou outra, mas você tem que controlar o que você faz com essa raiva. Então se você ficar puto e daí você começar a socar tudo, a quebrar as paradas, a bater na cabeça do seu irmão que estiver do seu lado, e não focar mais no jogo, na partida em si, você só vai se dar mal. Você vai ter, como eu falei ali, mas se você ficar bravo, você falou, porra, Eto'o, mas aí você para, não, beleza, o Eto'o errou, mas ainda dá pra gente ganhar, vamos lá.
Isso vai fazer com que você melhore muito mais e que você continue em controle da situação. Eu perdi essa partida, foi meio zoada, mas de novo, olha lá, olha quantos ataques o cara deu, muito mais ataques, tinha um time bem superior, eu dei uma finalização certa, que foi a de pênalti, eu acho, não entendi, mas tá bom, olha quantas finalizações o cara deu dentro do gol, eu tive muito mais posse de bola, mas a maioria dela, como você pode perceber, foi no meio campo, né, cara, foi no meio campo, 17% no ataque e 15% na defesa do cara. Então eu controlei muito bem o jogo no meio campo, mas não consegui atacar, o time do cara era bem melhor, ele jogava bem, e ele conseguiu fazer o golzinho ali com o Carvajal, que também foi, acho que, a única grande jogada de perigo dele, né? As outras eu consegui dar uma segurada no cara. Mas beleza, pessoal, então é basicamente isso, essa é a minha dica que eu tinha que trazer aqui pra vocês. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas eu acho que nesse vídeo eu trouxe ela um pouco mais embasada, digamos assim. Eu dei uma pensada melhor, dei uma estudada, como eu falei pra vocês, aí em algumas pesquisas, realmente pra entender como que o cérebro funciona nessa situação. E é isso que eu cheguei à conclusão, que quanto mais nervoso você fica e mais sem controle você fica do que você está fazendo, pior você é, pior são os seus movimentos. Ao invés de você fazer um movimento sutil assim para dar o passe para cá, você acaba fazendo essas coisas assim, você acaba fazendo um movimento muito rápido e às vezes o jogo não consegue interpretar. Então é melhor você acalmar e jogar do jeito que você consegue, tentar ser o mais calmo possível para você poder melhorar muito aí o seu gameplay aqui no FIFA. Em geral, não é só no FIFA 17, eu acho que todos os jogos de futebol, na verdade que todos os jogos, para qualquer jogo, eu acho que isso é uma puta dica excepcional. Mas no FIFA, como eu falei, como tem muito mais, você precisa aprender a tocar, você precisa aprender a dar passe, você precisa aprender a dar chute, você precisa aprender a dar lançamento, como tem muito mais coisa para você fazer do que tem normalmente na maioria dos jogos. Então o FIFA é um que essa dica da calma realmente é mais importante do que todas as outras dicas técnicas que você acaba recebendo da galera, beleza, pessoal? Mas então é isso, esse era o vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Falei besteira? Não falei? Não sei, vocês vão me dizer. Eu acho que não, mas vocês me digam aí nos comentários quem sou eu pra julgar o que eu falei e vocês que tem que jogar, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí, deixem nos comentários o que vocês acharam, suas opiniões também sobre isso, se vocês têm alguma outra dica legal aí que eu posso trazer em outro vídeo. Mas é isso aí, não esqueça também de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!